Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, já no domingo eu vou trazer para vocês as principais marcas batidas e o top 5 do final de semana. Então, vamos lá! E pessoal, obviamente o primeiro colocado e o foco do vídeo de hoje vai ser no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque o filme fez mais 61 milhões de dólares, caindo 67,5%, e 61 milhões de dólares no segundo final de semana pode parecer uma marca sensacional, pode parecer um número muito bom, mas não é um sinal tão bom assim se a gente for analisar os outros filmes que tiveram aberturas históricas. E para vocês terem uma ideia, é um segundo final de semana pior do que o segundo final de semana do filme do Batman. Eu não tô dizendo que o filme do Batman ultrapassou o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no seu segundo final de semana, e sim que nesse período de sexta, sábado e domingo, no segundo final de semana o filme do Batman fez 66 milhões de dólares contra 61 de Multiverso da Loucura, sendo que o Batman tinha estreado 40, 50 milhões de dólares abaixo da estreia do Doutor Estranho. Então a gente vê que o Batman teve um boca a boca mais positivo e que a queda foi muito menor. Como eu disse, a queda do Doutor Estranho foi de 67,5%, enquanto a queda do Batman foi por volta de 50%. Então a queda do Batman foi sensacional, enquanto a queda do Doutor Estranho foi acima um pouquinho do esperado. Normalmente, né, filmes de super-heróis giram em torno de 60, 63, até 65%, 67,5% realmente é uma queda acentuada, e é quase a mesma queda que Batman vs Superman, que caiu 69,5%, então o filme não conseguiu se segurar tão bem assim, isso por causa do boca a boca que não está sendo extremamente positivo, né? Muitas pessoas já falaram no final de semana passado que o Cinema Score tinha sido baixo, né? Acho que ficou B+, ou B, eu não me lembro exatamente qual foi o Cinema Score, e isso normalmente é um indício de que o filme vai ter uma queda bem acentuada, e foi exatamente isso que aconteceu, e o filme teve uma desaceleração parecida também no mercado mundial. Mas falando do mercado americano, o filme chega a 291 milhões de dólares, que é um resultado legal, né? Obviamente é um resultado muito bom em 2 finais de semana, mas eu particularmente esperava um pouquinho mais se a gente juntar, né, tudo que ele fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta e agora com o final de semana. Eu imaginei que esse filme fosse estar na faixa dos 350 milhões no final do seu segundo final de semana, né, podendo chegar a casa dos 450, 500 milhões no final da sua corrida. Agora, eu diria que é praticamente impossível o filme chegar à marca dos 500 milhões em território americano, e se a gente continuar vendo quedas como essas, eu diria que existe a possibilidade do filme nem bater a marca de 1 bilhão de dólares. Eu ainda acho que ele vai conseguir bater, eu ainda acho que o filme Doutor Estranho vai atingir a marca de 1 bilhão, mas eu diria que não é algo tão certeiro quanto parecia, né, no primeiro final de semana. E o filme continua mais ou menos com 40% no mercado doméstico e 60% no mercado internacional, e ele chega a 688 milhões de dólares, então ainda não chegou à marca dos 700 milhões de dólares, mas já tá bem perto, né? Então ele tem que fazer mais cerca de 322 milhões de dólares para conseguir atingir, né, a marca de 1 bilhão. Lembrando que o filme do Batman, desde o segundo final de semana até o final da sua corrida, ele fez 275 milhões de dólares. Então, se esse filme tiver uma performance igual a do Batman, a partir de agora, ele não vai conseguir chegar à marca. Ele vai chegar na faixa de 980 milhões, mas não vai conseguir bater a marca de 1 bilhão. Então eu diria que agora é 50% de cada lado, né, se ele vai bater ou não a marca de 1 bilhão. E vocês vão se lembrar que eu falei no final de semana passado que essa foi a 11ª maior estreia, né, o primeiro final de semana de 185 milhões de dólares, foi a 11ª maior estreia de todos os tempos, e desses 20 primeiros, né, todos bateram a marca de 1 bilhão, só que agora no segundo final de semana, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teve a segunda pior performance no segundo final de semana, mesmo na 11ª posição. Se a gente pegar os 20 primeiros filmes, ele teve a segunda pior performance. Então o 12º, que é Os Incríveis, por exemplo, teve um segundo final de semana de 80 milhões de dólares contra os 61 milhões que o Doutor Estranho teve, sendo que a abertura do Doutor Estranho foi maior do que a abertura dos Incríveis. E a mesma coisa vale para Guerra Civil, por exemplo, que teve uma abertura abaixo de Doutor Estranho e acabou
acabou tendo um segundo final de semana muito melhor, com quase 80 milhões de dólares, e vários outros filmes, né, que eu poderia citar aqui também para vocês. E um dos principais motivos, né, pelos quais eu acho que isso aconteceu, obviamente foram as expectativas. Muitas pessoas estavam esperando um grande crossover, um enorme crossover trazendo heróis de várias realidades diferentes. Isso até aconteceu, né, em um momento bem específico ali do filme, mas no geral foi basicamente um crossover entre o Doutor Estranho e a Wanda. Lembrando que a Wanda não é o Homem de Ferro, né? Lembrando, não é o Capitão América, não é um dos grandes heróis da Marvel. Tem a série WandaVision, mas se você perguntar pro público mainstream aí, se eu perguntar pros meus irmãos, pros meus primos, a maioria não vai nem saber direito quem é Wanda a essa altura. Então eu acho que mesmo que os fãs radicais da Marvel tenham gostado, né, da participação dos dois, não é um crossover, né, nos mesmos moldes que a gente já tinha visto com Guerra Civil, e eu acho que as pessoas esperavam que esse crossover fosse acontecer por causa desse elemento do multiverso, mas isso acabou não acontecendo. Talvez, se os personagens, né, que a gente viu, eu não quero dar spoiler pra ninguém, caso alguns de vocês ainda não tenham assistido, mas talvez se aqueles heróis tivessem tido uma participação maior, mais ou menos como aconteceu no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, que muitas pessoas esperavam que fosse acontecer somente um cameo, somente com uma participaçãozinha especial, e os personagens acabaram tendo uma participação gigantesca no filme. Eu acho que se mais ou menos isso tivesse acontecido, o boca a boca teria sido muito mais positivo. E aqui eu fiz um quadro mais ou menos nos moldes que eu tinha feito do Batman, né? O filme fez 453 milhões de dólares no primeiro final de semana e agora chega a 688 milhões de dólares. Então no período da semana inteira, de segunda até domingo, o filme fez 233 milhões de dólares. E eu coloquei aqui o do Batman novamente, só pra gente dar uma refrescada na memória. Nesse mesmo período, o Batman avançou 215 milhões. Então, se a gente pegar a nível global, a diferença da segunda semana do Batman pro filme do Doutor Estranho foi muito próxima, né? Mesmo que no mercado mundial tenha ficado um pouquinho atrás, só que eu acho que os dois já estão equiparados, né? E como eu falei, se os dois continuarem equiparados daqui pra frente, o Doutor Estranho não vai atingir a marca de 1 bilhão de dólares. E aqui, só pra vocês terem uma ideia, até o segundo final de semana o filme do Batman tinha feito 463 milhões de dólares contra os 688 milhões que Doutor Estranho 2 já fez. Então o filme do Doutor Estranho ainda tá bem na frente, né, no mesmo momento da corrida, porque ele teve uma abertura muito melhor, mas eu acho que a partir de agora os dois estão caminhando mais ou menos parecidos, né? E se Doutor Estranho não bater a marca de 1 bilhão, na minha opinião vai ser uma leve decepção. Obviamente, se chegar a 980, 990, se chegar muito próximo da marca de 1 bilhão, a Marvel vai dar um jeito, né, dele bater a marca de 1 bilhão, mas não dá pra negar, né, que muitas pessoas tinham expectativas maiores pra esse filme do Doutor Estranho. A mesma coisa se aplica também ao filme do Batman, que na minha opinião é sim uma decepção em termos de bilheteria, porque o Batman já tinha feito 1 bilhão de dólares em 2 filmes diferentes, então não fazendo esse filme, pra mim foi um pouquinho surpreendente. Obviamente, vários outros elementos têm que ser levados em consideração, e um elemento que eu tenho que citar aqui pra vocês, né, que não dá pra eu simplesmente não falar, é que o Doutor Estranho não estreou na China, né? Ele não teve uma abertura chinesa, diferente do filme do Batman, diferente de vários outros desses filmes que eu citei, que bateram a marca de 1 bilhão de dólares, mas eu mesmo falei na minha primeira análise prévia, né, antes do filme ser lançado, que mesmo sem a China, o filme deveria bater a marca de 1 bilhão de dólares. Então, de qualquer forma, eu acho que o filme deveria conseguir atingir essa marca. Mas considerando que o filme do Doutor Estranho vai continuar dando o que falar nas próximas semanas, eu vou guardar algumas análises para fazer no próximo final de semana. Então, na segunda colocação, né, dando continuidade ao top 5, ficou o filme The Bad Guys, né, ou Os Caras Malvados da DreamWorks, que teve uma performance muito boa, fez mais 6,8 milhões de dólares, caindo somente 27%. Então foi uma queda muito baixa mais uma vez. Esse filme tá tendo pernas muito longas. E o filme já conseguiu bater praticamente 3 vezes, né, o que ele fez na estreia, então ele já teve um multiplicador de 3 e ainda continua trazendo bastante dinheiro semana após semana. Então eu imagino que até o final da sua corrida ele vai conseguir um multiplicador de 4. Então em território americano esse filme chega a 66 milhões de dólares e internacionalmente o filme chega a 165 milhões, fazendo exatamente 40% no mercado americano e 60% no mercado internacional. E na terceira posição ficou o filme Sonic 2, mais um filme que está tendo pernas muito longas. O filme fez mais 4,5 milhões de dólares, caindo somente 24,4%, uma queda muito baixa novamente.
Mas o filme ainda tá longe de atingir um multiplicador 3, né, como é o caso dos Caras Malvados, porque a abertura foi muito superior. O filme abriu com 72 milhões de dólares e chega hoje a 175 milhões em território americano e a 179 milhões no mercado internacional. Então é um filme que tá muito mais equiparado, né, um filme que, digamos assim, não teve o mesmo apelo internacional que teve lá nos Estados Unidos. E o filme chega hoje a 355 milhões de dólares ao redor do mundo todo. E na quarta posição ficou o filme Firestarter, que é baseado em uma obra do Stephen King. Eu acho que aqui no Brasil é Chamas da Vingança, que é o mesmo nome de um filme com Denzel Washington, se eu não me engano, né? Eu acho que também se chama Chamas da Vingança. E é um remake, não é um remake na verdade, são dois filmes baseados na mesma obra, né? Isso acontece muito com as obras do Stephen King, a gente já tá vendo aí 3, 4 filmes iguais, né, das mesmas obras dele. E o Firestarter aconteceu acho que na década de 80 com a Drew Barrymore no papel principal. Então agora a gente tá vendo uma versão em 2022 e essa versão abriu com somente 3,8 milhões de dólares para um filme da Universal. Isso é um grande fracasso, né, um filme feito pela Blumhouse. Eu, pelo menos, esperava no mínimo uns 10, 15 milhões para esse filme e ele acabou abrindo com somente 3,8. Internacionalmente, acho que o filme ainda não teve uma abertura tão grande, o filme fez somente 2 milhões de dólares, chegando a praticamente 6 milhões, né, um pouquinho abaixo dos 6 milhões na bilheteria mundial. E na quinta posição, mais uma vez, praticamente se mantendo sem queda alguma, ficou o filme Everything Everywhere All at Once, que é um filme da A24, que tá tendo pernas muito longas, né? Eu falo bastante aqui pra vocês dos filmes que tem performances muito boas, né? No decorrer da sua corrida e não somente na sua abertura, como é o que a gente vê normalmente, né? Hoje em dia com essa cultura dos blockbusters. O filme abriu com 500 mil dólares, né? Então ele teve uma abertura bem pequena, depois ele expandiu o volume de salas e fez 1 milhão de dólares, depois ele expandiu mais ainda e fez 6 milhões de dólares. Então o filme já chega a mais de 40 milhões de dólares hoje. Ele já teve um multiplicador de 8 praticamente a essa altura, né? Se a gente considerar a abertura de 6 milhões, porque se a gente considerar a abertura de 1 milhão, ele já teve um multiplicador de quase 50, porque ele tem hoje 47 milhões de dólares somente em território americano, um multiplicador sensacional, né? O filme continua trazendo mais ou menos o mesmo volume há bastante tempo. E internacionalmente o filme ainda não teve uma estreia bombástica, né? Fez somente 4 milhões de dólares, chegando a 51 milhões 820 mil dólares. E no top 5 dos Estados Unidos, né, algumas pessoas esperavam que o filme do Doutor Estranho fosse ultrapassar o filme do Batman até o segundo final de semana. Não foi o que aconteceu. O filme do Batman continua no topo com uma certa folga. Eu acho que o filme do Doutor Estranho não vai conseguir bater nem na semana que vem, né? O filme do Batman continua com 369 milhões contra 291 do Doutor Estranho, 175 do Sonic, 147 do Uncharted e 97 de A Cidade Perdida. Internacionalmente a gente vê mais ou menos a mesma situação, apesar de eu achar que no final de semana que vem o filme do Doutor Estranho vai sim ter batido o filme do Batman, porque a distância tá muito pequena, cerca de 80 milhões de dólares entre os dois filmes. Então a gente tem o filme do Batman com 767 milhões, depois o Doutor Estranho com 688, depois Watergate Bridge, um filme chinês, com 609 milhões, Uncharted com 396 e Too Cool to Kill com 393 milhões de dólares. E só pra fechar o vídeo, né, saindo completamente do top 5, ficou Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore, que teve uma performance terrível, né? Vocês sabem muito bem, eu vou mostrar pela última vez, eu não vou citar mais esse filme, né? Eu vou mostrar pela última vez esse gráfico. O primeiro Animais Fantásticos com 814, o segundo com 654, que já foi considerado um grande fracasso, e esse último com 376. Eu acho que esse filme não vai conseguir nem chegar à marca de 400 milhões, então a gente vê o primeiro na casa dos 800, o segundo na casa dos 600 e o terceiro na casa dos 300 milhões de dólares. Realmente eu não sei o que eles conseguiram fazer para arruinar tanto assim essa franquia. Então, de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês o que te surpreende mais, a queda do Doutor Estranho, a performance do Batman, a performance dos Animais Fantásticos, qual foi o resultado mais surpreendente desse final de semana? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!